Então, quando nós nascemos, nós só temos o id. O id, ele é governado pelo princípio do prazer. Então, por isso que a primeira fase da criança, quando ela nasce, é a fase oral, onde ela reconhece o mundo externo pela boca, que a gente viu ontem, que é essa fase do id. Então ela tem onde tem todas as pulsões do corpo, vão estar todas elas direcionadas à boca dessa criança. Então ela reconhece o mundo externo pela boca, como se essa fase do id fosse toda essa fase aqui. Então todos os sentidos estão focados, toda a energia para um lugar só. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujart e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. E nós ajudamos os terapeutas a faturar R$9.000 trabalhando 3 horas por dia. Conforme o combinado, vamos dar seguimento aqui à jornada do terapeuta 9K. Deixa eu pegar meu celular aqui. Então, fazendo uma revisão aqui de ontem, né? Hoje eu acho que está melhor para ver. Dá para ver melhor ali? Então nós vimos que nós reconhecemos a realidade externa através aqui dos 5 sentidos, da visão, audição, a gustação, o tato e o olfato. E o segundo processo da comunicação, esse sistema de comunicação é um sistema da PNL, da Programação Neurolinguística. Aí nós vamos ter os filtros, onde vai ser trabalhada aqui a omissão, a generalização e a distorção. Passou por esses filtros, começa os metaprogramas, que é onde vão ficar arquivados aqui os valores, as crenças, onde é a tomada de decisão e onde fica a memória. Depois a gente viu a questão da representação interna, que nós temos aqui uma representação interna, um estado emocional e a fisiologia. Então a representação interna vai causar uma emoção, essa emoção vai vir para o corpo através de uma fisiologia. Então, digamos que você tenha dificuldade, tenha vergonha, tenha medo de se expor, de falar em público, por algo que aconteceu aqui na representação interna. Então esse medo, essa vergonha, vai ativar uma emoção, vai mudar o seu estado emocional. Ao mudar o estado emocional, você vai ficar inseguro, você vai ter uma fisiologia. Vai dar um frio na barriga, vai começar a suar, vai tremer a perna, vai dar vontade de ir no banheiro. E aí nós aprendemos que, mudando a fisiologia, nós mudamos o estado emocional, e ao mudar o estado emocional, muda o comportamento. Então o segredo é eu preparar o meu corpo para superar essa dificuldade, essa crise. E vimos também alguns exemplos. Então nós vamos cumprindo esse papel de terapeuta, nós vamos ter uma realidade externa aqui. A realidade externa seria o discurso do sujeito, a queixa do sujeito. Então nós vamos trabalhar o tempo todo com a comunicação. O Lacan vai dizer que o inconsciente ele é estruturado pela linguagem. Esse sujeito que fala, ele fala do sujeito do inconsciente. Então, para executar essa tarefa de terapeuta, eu tenho que fazer uma leitura, eu tenho que decifrar o que esse sujeito está falando. E o caminho é esse.
Então, tenho esse sujeito que está falando, que é uma realidade externa a mim. Então, eu estou num lugar de não saber e de não julgamento, e ele vai falar, e eu vou, através da visão, adição, a gustação, o tato e o olfato, eu vou reconhecer esse mundo externo. Então, esse sujeito que está fora vai falar da sua queixa, da sua dificuldade, através da audição e da visão. Eu vou fazer uma leitura do que esse sujeito está falando. E aí vai passar pelos meus filtros aqui. Então, como terapeuta, eu tenho que ter uma escuta reflexiva, eu tenho que evitar de usar esses filtros. Então, eu tenho que evitar a omissão. É um outro processo, diferente do processo da linguagem. Então, aquela primeira explicação é para você entender como isso se dá. E agora eu estou falando daquilo que você tem que evitar. Porque se você, através da escuta, você colocar os seus valores, as suas crenças, ou tomar uma decisão, você está saindo desse lugar de não julgamento e de não saber. Então você vai usar aqui a sua memória. Você tem que lembrar da história desse sujeito na próxima sessão e depois na próxima, e tem que ir montando esse discurso. Certo até aqui? Deixa eu ver quem que está por aqui. Cadê o celular? Chegou uma galera por aqui, sejam todos bem-vindos. Amiralda Gomes, Rodrigo Vargas, seja bem-vindo. Rodrigo Vargas estava lá na outra live da Pátina, Novor. Também estava lá a Ângela Menezes, seja bem-vinda. Melanie, Eliana, Cristina Kojima, o Eduardo Matos, sejam todos bem-vindos. Então, além disso, feito esse resumo, vamos falar agora. Então, essa é uma técnica da PNL, da Programação Neurolinguística, uma técnica que a gente vai usar para fazer a leitura desse sujeito. E aos poucos, aqui a cada dia, a gente vai se aprofundando nessa técnica. Agora nós vamos misturar uma visão da psicanálise. Então a psicanálise aqui ela vai falar do id, do ego e do super ego, que são as três instâncias que vão formar a personalidade desse sujeito. Certo? Então, quando nós nascemos, nós só temos o id. O id, ele é governado pelo princípio do prazer. Então, por isso que a primeira fase da criança, quando ela nasce, é a fase oral, onde ela reconhece o mundo externo pela boca, que a gente viu ontem, que é essa fase do id. Então ela tem aonde tem todas as pulsões do corpo, vão estar todas elas direcionadas à boca dessa criança. Então ela reconhece o mundo externo pela boca, como se essa fase do id fosse toda essa fase aqui. Então todos os sentidos estão focados, toda a energia para um lugar só. Todos para a boca. E na evolução, no desenvolvimento dessa criança, ela vai começar a desenvolver. Então até 1 ano e 8 meses, 2 anos, ela vai estar ainda nessa fase. De 2 anos, quando ela muda de fase para a fase anal, que é a fase do controle,
daí já começa aqui a formação do ego. Né? O ego, ele é governado pelo princípio da realidade. Então essa criança ela já começa a ter uma noção de realidade. Ela começa a identificar que ali tem um homem, tem uma mulher, e ela começa a ouvir a palavra pai, mãe, filho, menino, gurizinho, menina, guriazinha, e daí ela começa a fazer parte desse mundo externo. Ela começa a se relacionar, né? E é nessa relação entre o pai e a mãe que é formada a personalidade. Então, o ego e o superego é formado nessa relação. Então, ela continua aqui, né, com o princípio do prazer, que é governado pelo princípio do prazer, o id, mas agora tem uma outra instância, que é o ego. Então, o ego dessa criança é onde que ela vai aprender a não colocar o dedo na boca, a aprender que não tem que comer as coisas do chão, e aí a gente vai ensinando essa criança através da realidade que a gente vive. Assim como a realidade, sei lá, do índio era diferente, né? A criança brincava ali na terra, no chão, né? Nós temos a nossa casa, a nossa oca é diferente, né? Então tem o tapete, tem cadeira, tem a mesa, e daí você vai dizendo para ela tomar cuidado, para não levantar, para não cair. E a outra instância, a instância superior, é o superego, que aí já vai começar aqui por volta de 4, 5 anos. Então o superego, o id é governado pelo princípio do prazer, o ego pelo princípio da realidade, e o superego é a lei, a ordem, a ética, a moral, o certo e o errado. Então ele é governado aqui pela ética e pela moral. E essa formação, ela tem começo, meio e fim. Né? Então a personalidade dessa criança, alguns autores falam de 7 a 9 anos. Então digamos que até os 10 anos a personalidade da pessoa está formada. Ou seja, eu e você, nós somos o que somos desde os 10 anos. A personalidade está formada. Foram acrescentadas algumas coisas aqui no superego, a gente foi aprendendo algumas regras, algumas leis, né? Foi ficando mais claro o que pode e o que não pode. E esse processo aqui, ele é fundamental. Fundamental a gente entender essa formação da personalidade. Porque nós temos 4 grandes experiências sociais na nossa vida. Então a primeira experiência social que nós temos é na família. Nesse lugar onde é formado o ego e o superego. Em família é esse lugar onde você foi criado, nutrido, educado. Então quando a gente vê uma criança, nós temos vendo cuidados. Né? E é importante a gente saber que a primeira experiência social que essa criança teve foi nesse ambiente, na família. E aí, hoje em dia, lá por os 3 anos, 4 anos, no máximo 4 anos, essa criança já vive a segunda experiência social, que é na escola. Né? A minha geração, eu fui para a escola com 7 anos de idade. Algumas crianças com 8 anos, dependendo do mês ali que nasce, tem lá uma tabela, né? Então tem crianças da minha geração que foram para a escola com 8 anos. Ou seja, a personalidade estava quase pronta. Hoje as crianças, elas vão aqui no meio desse processo. Então nós temos a primeira experiência social com a família, né? E a segunda experiência social que é na escola. Ela passa a conviver com um grupo diferente de pessoas.
E aí vai acrescentando informações aqui. É comum a criança dizer para a mãe, mas a fulana lá vai, a fulana pode, a minha amiga pode, por que eu não posso? Entende? Ela começa a perceber que tem um outro lugar que usa uma outra regra. E aí começa a ter um certo conflito. E esse conflito ele é salutar, faz pensar, e daí a criança questiona os pais, e daí nós temos que voltar aqui e trabalhar. Quem tem filho sabe e vive isso, né? Só que nesse mundo pós-moderno, nessa contemporaneidade que nós vivemos, meu filho tem 14 anos, né? Então hoje se a mulher trabalha e o pai também trabalha, essa criança ela vai ficar o tempo integral com essa família durante 6 meses. Ou seja, antes até de sair da primeira fase, da fase oral. E aí ela já vai para a creche. Percebe como começa a mudar aqui? Né? Então a minha geração ficava quase que a totalidade aqui junto com a família. Né? Então a gente tinha uma macrofamília. Na minha família, a família dos dois lados, do meu pai e da minha mãe, era muito grande. Né? Eu fui cuidado pela família do lado do meu pai quando criança. Fiquei com a minha mãe e meu pai até os 7 anos, até eles se separarem. Depois fiquei com a minha avó, meus tios. Então não precisava de creche nessa época aqui, porque a família era macro, era grande. Então era uma tia que cuidava, era uma avó, era uma sobrinha, era uma prima, ou a irmã mais velha, o irmão mais velho, que tomava conta dessa criança. Hoje nós vivemos uma realidade de uma microfamília. As famílias estão cada vez menores. Elas não moram mais no mesmo lugar. Elas moram inclusive num outro estado, algumas em outros países. Então a globalização, ela difundiu, separou essa macrofamília. As pessoas saíram do interior, do campo, para vir para a cidade. E aí na cidade cada um mora num bairro, num lugar, não tem mais não é mais todo mundo junto como uma tribo, que todos cuidavam de todos. Então a formação aqui era um outro modelo de formação. Hoje é meio fragmentado, tem um outro segmento isso. Por isso que essa geração, a geração do século XXI, ela tem uma diferença da minha e da sua geração. Para nós que temos 50 anos, né? Eu nasci em 1968, né? Sou um senhor de 53 anos. Né? Então, para o meu filho, eu sou um velho. Eu sou um velho, um tiozinho. Eu não me sinto assim. Mas a visão que eu tinha dos meus pais, por exemplo, meu pai se aposentou com 45 anos. E aí, quando ele se aposentou, ele começou a ficar velho, a envelhecer. Perder a perspectiva de futuro. Certo? Então, temos essa primeira experiência que é na família, a segunda na escola. A terceira grande experiência que nós vamos ter é na igreja, na sua espiritualidade, independente da sua religião. Né? Eu fui educado na igreja católica, então meu filho fez a primeira comunhão no sábado passado. Né? Estou passando para ele aquele conhecimento que eu tive. Né? Ele faz parte... A minha religião é essa, a minha educação é essa. Como ele passou por essa experiência, é natural que ele, né, na nossa doutrina, na minha, é assim. Tem outras religiões, o evangélico, por exemplo, que batiza quando é adulto. Ele não, ele foi batizado
Ele tinha 4 meses quando foi batizado. Até no dia do batizado ele estava todo cocosado lá, estava todo bonitinho, e na hora da missa estava com a fralda cheia. Então a terceira experiência, a grande experiência social que tem é na igreja, onde é reforçado os princípios éticos, morais, o certo, o errado. É isso que se aprende na religião. A religião é uma sequência desse lugar que é a família. Então a escola, a família, a escola e a religião é a célula máter da sociedade, né? Se diz isso, né? Por quê? Porque são experiências que são importantes. Então, recapitulando, a primeira experiência social na família, a segunda na escola, a terceira na igreja, na espiritualidade, e a quarta grande experiência social que nós temos é no mercado de trabalho, aonde nós vamos reforçar tudo isso. Então a gente conclui que o sujeito, se ele tiver dificuldade na primeira experiência social, que é na família, ele tem mais de 80% de chance de apresentar dificuldades na segunda experiência social, que é na escola. E quem é professor sabe muito bem disso. E se ele tiver dificuldade com relação a cumprir regra, disciplina em casa, se ele não obedece o pai e a mãe, ele também não vai obedecer o professor, a professora, a diretora. E se ele não obedece o pai, a mãe, o professor, a professora, ele não vai seguir os ensinamentos lá do pastor, do padre. E aí ele não vai cumprir as regras lá do chefe no trabalho. E daí, se ele não cumprir as regras, não cumprir as leis, ele vai ter que aceitar a lei dura do juiz. Então, quando a gente entende dessa sequência, dessas experiências sociais, fica muito mais fácil de nós fazer uma leitura desse sujeito que está na nossa frente aqui. Porque ele vai contar a história, e a história dele vai contar dessas experiências que ele viveu. Eu tive dificuldade lá, e na escola como que era? E aí eu tenho acesso à família, vou perguntar como que é. É o filho mais velho, mais novo, do meio? E aí eu vou começar a mapear a personalidade desse sujeito. Eu vou entender da onde que esse sujeito veio, e eu posso ter um entendimento de por que que ele é assim. Por que que ele apresenta essa dificuldade, essa queixa, esse sintoma. Então, como terapeuta, eu tenho que entender como funciona o passo a passo na comunicação, como que foi estruturada a linguagem desse sujeito, para ter um olhar para esse lugar, para a formação da personalidade desse sujeito. Entrou mais uma galera por aqui, a tia Kemi, José Aderaldo também está por aqui, e o Dani Vieira, sejam todos bem-vindos. Certo até aqui? Então agora, com mais essa informação, qual que é o objetivo? O objetivo é reforçar, porque vai ser uma questão que eu vou falar bastante para você entender, que é um método que eu acho mais fácil para o terapeuta iniciante usar essa ferramenta para entender o sujeito, o ser humano. Então, agora vai ficar mais fácil de você reconhecer aonde e como é criada essa representação. Conhece, né?
interna. Então, aonde que mora as dificuldades? Aonde que aquilo que às vezes o sujeito ele não vai conseguir nominar, traduzir em palavras. Ele tem dificuldade de se expor, de falar em público. Ele tem dificuldade de expor suas ideias no trabalho. Ele tem dificuldade de se relacionar. Né? Essa dificuldade vai estar nessa representação interna. Se você é psicanalista, nós vamos dizer que ela está armazenada nos porões do inconsciente. E é aqui desse lugar, nesse endereço, essa representação que o sujeito tem, que vai mudar o estado emocional. O estado emocional. Então, se tem a dificuldade lá, então ele não entende por que ele não tem o controle. Porque está lá, você não controla o inconsciente. Você só vai ter um certo controle se ele vir para a consciência, se você conseguir dar nome. E esse estado emocional vai mudar a neurofisiologia. Certo até aqui? Então tem a representação interna, que é onde está a dificuldade, que vai causar esse estado emocional e que vai ter um sintoma no corpo, fisiológico. Vai suar e todas as vezes vai suar. Então, se você tem lá o sentimento, a emoção, a vergonha. Os maiores inimigos é a vergonha, o medo ou a inibição. Que é diferente. Vergonha é diferente de inibição, não é a mesma coisa. Então, a pessoa que tem vergonha e ela se expõe, ou quando você expõe ela, fala dela, se ela tiver a pele clara, ela vai ficar vermelha, né? Então, no Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas são descendentes de italianos e alemães. Então, eles ficam vermelho. Vermelho. Então, essa coloração avermelhada é uma fisiologia que demonstra que teve uma mudança no estado emocional. Então, nós que somos, na minha família, que somos alemão, e os italianos, quando a gente toma um pouco a mais, toma uns vinhos a mais, toma uma cachaça a mais, o que acontece? Muda a emoção. Eu tô lá, tranquilo e tal, de boa, daí começa a beber, já dá uma euforia, uhul, e já começa a mudar a cor. Mudou o estado emocional. Eu fiquei feliz assim, de repente. Né? Essa felicidade, essa euforia toda veio da onde? Daqui, de algum lugar daqui. Da representação interna. E aí todas as pessoas vão perceber. Principalmente as mães, as esposas. Ó, fulano lá já tá com o nariz vermelho, com a orelha vermelha, né? Eu fico com o nariz vermelho, alemão é o nariz e a orelha
e esse pouquinho de testa aqui que eu tenho. Um palmo e meio de testa. Né? Mas tem outras pessoas que mudam de cor. Por exemplo, o japonês, né? A minha esposa é japonesa, eles ficam roxo. Porque não é vermelho, porque a pele é diferente. Eles têm a pele amarelada, né? Uma outra textura, então fica meio que arroxado assim. Tem um colega nosso do grupo de amigos que ele toma 2, 3 cervejas, ele já aparece esse sintoma, muda a fisiologia. Uma mudança de fisiologia também é aquela voz pastosa, e aí, beleza, tudo bem, só alegria, fica com a língua pesada, fica aquela, né, muda o estado emocional, parece que está cansado, perde o equilíbrio. São mudanças fisiológicas que acontecem nessa representação interna, lá dentro do cérebro. E daí você pergunta pro sujeito, por que você está tão feliz? Ele, aqui eu estou contente hoje, acordei bem, vi o passarinho azul. Ele não consegue entender por que disso tudo. Por isso que o sintoma ele vai ser visto pela família nessa questão fisiológica. Mas a pessoa que não tem o conhecimento, que não é um terapeuta, que não trabalha com isso, ela não vai entender esse caminho, esse processo, que é esse estado emocional, né? Que foi alguma lembrança, algum trauma ali, que fez essa pessoa beber a mais. E o que aconteceu? Onde que está a causa? A causa não está aqui na fisiologia. Né? Porque algumas pessoas acham, eu bebo só uma latinha de cerveja, eu já passo mal, vou ter que ir no médico para ver o que é isso. É que o seu metabolismo, a forma de metabolizar o álcool no seu corpo é diferente da minha, por exemplo. E o álcool, ele vai, aquilo que é dificuldade para você, de se expor, de falar em público, ele apaga tudo isso, ele resolve todos esses problemas aqui por um momento, que ajuda na socialização. Então essa criança aqui que teve dificuldade de se relacionar, né, porque tem, por exemplo, eu moro aqui num condomínio, onde tem 2 torres, 2 prédios de 20 andares. Então tem bastante gente, bastante criança, né, que brinca na escola, no clube, onde o meu filho frequenta desde muito pequeno. Então ele nunca teve dificuldade de se relacionar. Ele chega em qualquer grupo, ele ia lá, brincava e tudo, e não era aquela criança que ficava quietinha, inibida, aquela criança acanhada. Ele nunca foi. Ele sempre socializou muito bem, muito comunicativo, fala mais que a mulher do Yakult, fala mais que o homem da cobra. Né? Desde criança ele é bastante comunicativo, né? Porque nessas experiências foi incentivado isso. Agora, por que essa criança é tímida? Aqui nesse lugar, aqui está a resposta. Se ela for inibida, cala a boca, isso não é conversa de criança. Você não sabe o que está falando. Né? Como que é para essa criança ouvir isso do Todo-Poderoso lá do pai e da mãe? Vai causar alguma coisa aqui nessa representação interna. Por isso que eu comentei ontem. Então as pessoas que mais causam traumas é o pai, a mãe e a professora. Imagina como que é para essa criança. E a gente comete alguns erros, e não tem problema nenhum nisso, por falta de conhecimento.
na nossa profissão de terapeuta, a gente ouve isso. Quando eu ouço isso das mães, chega a me dar um arrepio. Digo, nossa, tomara que ela não tenha falado isso perto do filho dela. Mas é muito comum as mães falarem, e aí, você como que tá e tal, qual que é a sua formação? Eu tive que parar de estudar, tive filho cedo, né? Você sabe, né? Filho atrapalha, né? Aí, por causa do meu filho, não fiz faculdade, não tive uma carreira, não trabalhei fora. Imagina uma criança ouvindo isso. Pô, eu acabei com a vida da minha mãe. Como será que é para uma criança? Porque cada criança vai codificar essa informação de uma maneira. Mas a gente faz isso. Faz isso. Porque vocês são um atraso na minha vida. Filho, mas lógico que filho dá trabalho. Você não sabia que dava trabalho? Então por que tem 3, 4? Né? Mas a gente coloca às vezes as nossas frustrações no outro, mesmo que esse outro seja o nosso filho. Quantas pessoas são forçadas a casar por estarem grávidas? Quantas você conhece, ou na sua família, que casaram grávidas? E aí como que vai ser essa primeira experiência nesse ambiente que você está se relacionando com uma pessoa sem desejar? Foi forçado a ficar ali. Como que vai dar certo um negócio desse? E é assim. É assim que muitas crianças, elas vêm nesse lugar. E elas vão ficar com as marcas desse lugar, as lembranças desse lugar, dessa relação. Por isso que não é tarefa fácil, né, educar um filho. Por isso que lá pelos 9, 10 anos de idade, você perde o controle do seu filho. Ele já passa a enfrentar você. Você já não tem mais aquele poder que você tinha antes, de pegar ele pela mão e levar para a igreja, pegar ele pela mão, levar lá na avó. Não, ele já começa a decidir. Já começa a fazer biquinho. Entende? Já começa a bater a porta. E como que você resolve essa questão? Na minha época era na porrada. Né? Meu pai, minha mãe, eles me espancaram. Porque eu era curioso, como sou ainda. A curiosidade veio aqui no ID, instalada, e ela continua ainda em mim. Eu sou um sujeito inconformado, eu não me conformo muito, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. E às vezes eu ultrapasso, quando criança eu ultrapassava o limite. Por conta dessas experiências que eu tive na minha vida. Né? Eu sou o resultado daquilo que eu vivi, daquilo que eu experimentei. Né? E o terapeuta tem que saber disso. Porque quando eu me comunico, eu vou me comunicar com tudo isso. Inclusive com a fisiologia, que é importante, que é com o corpo. Eu me comunico com o meu corpo todo. Então nós não temos um corpo. Anota aí. Nós não temos um corpo. Nós somos um corpo. Por isso, quando eu me comunico com aquilo que eu sou, com aquilo que eu vivi. Você vai conseguir decifrar a minha experiência através do meu discurso. Eu não preciso dizer para você que eu venho lá do interior, que eu sou caipira, que eu venho dessa família. Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai perceber. O jeito que ele fala é meio estranho, ele não tem sotaque, não tem sotaque. As pessoas falam, mas você não tem sotaque de gaúcho.
Sim, pô, faz 25 anos que eu moro em São Paulo. Né? E mesmo quando eu morava lá, eu trabalhava com liderança e tal, tinha uma outra linguagem, uma linguagem específica daquele lugar. Né? Mas o meu coração é gaúcho. Né? Eu não estou no Rio Grande, mas o Rio Grande está em mim. Eu sou mais gaúcho do que muitos gaúchos que tem lá. Disso eu não tenho dúvida. Inclusive eu tenho o maior orgulho. As pessoas, os meus amigos, as pessoas que convivem comigo, eles não me chamam de Carlos. Eles me chamam pelo nome do meu estado. Não é qualquer pessoa que é chamada. E aí, gaúcho? Beleza, gaúcho? Entende? E o gaúcho, ele é orgulhoso da sua terra por natureza. Então, isso faz parte dessa experiência, dessa formação. Né? Então, a minha cultura está aqui desenhada como uma tatuagem no meu ego, no meu superego. As minhas lembranças, as minhas memórias, as minhas crenças, os meus valores vêm dessa relação aqui, ó. Quando formou a personalidade, formou os valores. Quando formou a personalidade, formaram-se as crenças, que depois são reforçadas nessa terceira experiência, que é lá na igreja, na sua espiritualidade. Que ela pode ser desenvolvida. Né? Eu conheço pessoas, a maioria das pessoas que convivem comigo, elas são muito mais espiritualizadas do que eu. E eu prefiro estar perto dessas pessoas. É uma escolha. E eu percebo, eu tenho a sensibilidade de perceber isso nas pessoas. Né? Na hora de decidir aqui se a pessoa é boa ou não é boa, se ela é confiável ou não é confiável, eu tenho o meu filtro. E aí eu vou tendo a minha percepção, meu olhar. Eu confio mais nessa pessoa do que naquela. E eu consigo dizer por que eu não confio tanto naquela e confio mais na outra. Eu tenho esse parâmetro. Eu não tenho dificuldade de me posicionar. Né? Mas por que eu fui adquirindo essa experiência? Por passar por esse processo de autoconhecimento. Entender esse processo. Percebe como é importante na formação do terapeuta você ter essas informações? E na faculdade, no curso de psicologia, a gente estuda 5 anos, aprende um monte de teoria, de teóricos do século XVIII, XIX, e na prática, né, e é tudo teorias complexas, mas o que eu estou fazendo aqui? É trazer uma linguagem acessível para você que está iniciando. E para você que já é o terapeuta, que tem experiência, se você duvidar de alguma coisa, questione também, pergunte, eu estou aqui para esclarecer. Às vezes você pode até colocar um ponto que eu deixei passar aqui nessa aula. Mas nós vamos continuar. Amanhã tem a continuação da aula. Se está fazendo sentido para você, continue lá compartilhando. Né? Muito obrigado por aquelas pessoas que estão compartilhando lá o nosso trabalho. Já tem pessoas novas que estão acompanhando a nossa live. É a média de 200 pessoas que assistem a nossa live. Então muitas pessoas estão assistindo, não colocaram o nome lá, não aparece ao vivo. Mas eu consigo acompanhar pelo número de visualizações. Quantas pessoas assistiram? E todas as pessoas que assistem a nossa live, elas assistem no mínimo 80% da live. Né? Isso nos incentiva a continuar fazendo esse trabalho. Porque o nosso objetivo é isso, é levar informação para causar uma transformação na vida das pessoas. E às vezes uma questão simples vai te levar a pensar.
O nosso objetivo é fazer você pensar sobre isso. E para você que quer exercer essa profissão, você pode começar do zero. Desde que você comece lá fazendo esse processo da terapia, o autoconhecimento. Porque isso vai ser fundamental, como a gente viu aí nas outras aulas. Certo? Então a gente se vê aqui amanhã no mesmo horário, às 22 horas, para falar do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Então um forte abraço, até lá e se cuidem.